Olá, o meu nome é Colette Lopes, venho por este meio deixar-vos aqui o meu testemunho de como o Reiki mudou a minha vida. Para contextualizar, em 2013 eu fui vítima de desemprego prolongado, sou professora de profissão e não conseguia colocação na minha área. Depois, paralelamente, houve uma situação familiar muito delicada que surgiu. A minha avó tinha Alzheimer, não me reconhecia sequer. Aos poucos fui deixando de concorrer e bloqueei essa possibilidade de dar aulas, de sair, porque não podia ir embora sem deixar alguém a cuidar deles na altura. Foi uma situação muito complicada, foi uma situação que mexeu muito comigo a nível emocional. O meu psicológico já estava a ficar com muitos estados de desequilíbrio. Eu tinha muita revolta, tinha muita raiva, tinha explosões. Eu não sabia lidar com esta situação porque eu vi-me presa e deixei de poder efetivamente de fazer aquilo com que me dediquei tanto tempo e estudei tantos anos. Em 2015 acabamos então por mudar para a casa do meu avô, de malas e bagagens, porque houve a necessidade de estar permanentemente a cuidar 24 sobre 24 horas, o que também foi muito difícil e na altura eu já tinha uma menina de 4 anos e então fechamos a nossa casa e mudámos para cá. O estado da minha avó foi piorando, eu tinha muitos picos de stress, de revolta, porque culpava a má decisão que eu tinha tido na altura de vir, mas que sair nunca foi uma opção, nunca pensei em desistir deles, não, isso estava fora de questão. Eu comecei então a sentir que teria que arranjar um escape, teria que arranjar maneira de canalizar estas energias baixas que tinha, porque senão eu provavelmente estava mesmo ali quase a entrar em estado depressivo e que depois poderia sim ser um problema ainda maior. Foi então que eu ouvi falar do Reiki. Ouvi falar do Reiki, dos seus benefícios, das terapias, e não conhecia. Li algumas coisas, mas não percebia muito bem como é que eram os procedimentos, como é que faziam. Então decidi marcar uma consulta para experimentar, a ver se me poderia ajudar nesse sentido. Confesso que gostei de conversar com a terapeuta, a vinha de fora na altura, e então a única certeza que eu tive dessas consultas foi que eu quero aprender a fazer Reiki para ajudar as outras pessoas e todos aqueles que estão à minha volta. Então foi assim. Já conheci a doutora Anabela Cordeiro, da sua questão profissional, e então vi que a mestra Anabela Cordeiro marcou uma formação nível 1 para fazermos e eu inscrevi-me de imediato. Como é que foi o dia da formação? O dia da formação foi um dia mágico. Foi um dia de tranquilidade, foi um dia de gerir emoções e foi um dia que marcou a minha volta na vida. Ou seja, a partir do momento em que eu me iniciei no Reiki, enquanto reikiana, comecei a perceber, claro, foi uma evolução, não foi logo de imediato, né? Mas foi a partir daquele dia que eu comecei a perceber o porquê de eu ter passado por esta situação toda. Eu descobri que é a minha missão vir e ajudar os outros e eu teria que passar por esta situação para me levar a outras situações como esta do Reiki. O Reiki para mim foi uma abertura, um portal que se abriu na minha vida em que hoje não reconheço a Colette que era em 2013. A maneira de pensar mudou completamente. Eu via o copo meio vazio e agora consigo ver o copo meio cheio. O julgamento antecipado de antes era uma prática comum na minha vida, hoje não é assim. Dou sempre o benefício da dúvida pela positividade.
a tranquilidade com que lido com as diversas situações na minha vida, o autoconhecimento que eu também fui adquirindo e fui amadurecendo, e o Reiki foi, eu digo e já disse e volto a repetir, foi um portal que se abriu na minha vida para eu conseguir ver de outra forma e aceitar estas condições de situações que nos aparecem no cotidiano. A partir daí, desde que há essa aceitação, desde que há o saber lidar com as energias dos outros, que também é muito importante, nós também termos as nossas defesas energéticas, a partir desse momento, o que é que aconteceu? A minha vida começou a fluir naturalmente, sem grandes planeamentos. Eu ainda sou cuidadora do meu avô, ainda tenho a minha missão, ainda estou em missão. Há 3 anos já estou a dar aulas outra vez. O Reiki ajuda-nos em diversas situações da nossa vida. Só para terminar, partilho a última experiência que tive. Perdemos um menino de 15 anos no acidente. O menino tinha colegas, tinha amigos, e então, quando eu soube da notícia, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi: eu tenho que ajudar os 19 meninos daquela turma, porque devem estar com o coração apertadinho, devem estar com sentimentos de culpa, devem estar. Nem queria imaginar como é que eles estariam com esta situação toda, que para eles, antinatura, isso ter acontecido. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que me surgiu logo de imediato foi: vou, dentro do Reiki, ajudá-los da maneira que eu conseguir. Mentalizei então uma meditação, organizei-a, planeei mediante o contexto que eu conhecia deles, não é? Mandei à minha mestra Anabela Cordeiro para me dar a sua opinião, e ela simplesmente respondeu que tem orgulho em ser minha mestre e me ter dado os ensinamentos. Isso deixou-me de coração cheio e parti para a prática, desenvolvi a mentalização com a turma. Eles receberam muito bem, expliquei, direcionado para a idade deles, o Reiki e todas as ferramentas que eu tinha na altura, apliquei a eles, e senti que eles aceitaram muito bem, fez-lhe muito bem, ficaram mais leves, já conseguiam conversar entre eles e pequenas brincadeiras, e houve ali uma descompressão muito grande na turma. Tanto é que depois, na aula a seguir, eles voltaram-me a pedir para fazer e voltaram a repetir a mentalização, e foi muito bom. Foi muito bom saber que temos uma ferramenta que trabalha na luz, que consegue ajudar aqueles que mais precisam, e foi um momento certo, naquele sítio certo, em que eu estive lá e que os pude ajudar. Foi muito gratificante poder ser útil nesse sentido para aqueles meninos que estavam de coração partido naquele momento. E era isto que eu queria partilhar convosco. É muito bom termos uma ferramenta tão valiosa, tão verdadeira e grandiosa, e sou muito grata por o Reiki estar na minha vida, e quero mesmo muito continuar a estudar Reiki aos patamares que eu for digna de chegar.